Olá, sejam bem-vindos a mais uma matéria da revista Estrada de Damasco. Em nossa quinta edição, Estrada de Damasco traz uma temática importantíssima para os tempos atuais. O suicídio, infelizmente, continua sendo uma das principais causas de morte em todo o mundo. E isso de acordo com as últimas estimativas da OMS, Organização Mundial para a Saúde, publicadas na quinta-feira passada, dia 17 de julho de 2021. Todos os anos, pessoas morrem como resultado de suicídio mais do que de HIV, de malária, câncer de mama, até mesmo de guerras e de homicídios. E uma em cada 100 mortes são decorrências de suicídio. É um dado muito triste, muito grande. Tedros Adhanom disse o seguinte, ele é diretor-geral da OMS. Ele afirmou na semana passada que nós não podemos e não devemos ignorar o suicídio. Cada um deles é uma tragédia. Nossa atenção à prevenção do suicídio é ainda mais importante agora, depois de muitos meses convivendo com a pandemia de Covid-19, com muitos fatores de risco para o suicídio, como perda de emprego, luto pessoal e problemas familiares. E, inclusive, ele cita também a questão, é claro, do estresse financeiro, do isolamento social e toda a questão envolvendo o Covid. Com esse cenário, é claro que nós não poderíamos deixar de abordar à luz do Espiritismo essa pandemia paralela à pandemia do Covid. Vamos pensar um pouquinho e, para isso, Estrada de Damasco convidou alguém muito especial para nós. Nós, que ano passado fizemos uma live com ela, que está aí no nosso canal do YouTube disponível. Hoje chamamos do Rio de Janeiro para falar com a gente Ana Tereza Camasmi, do Centro Espírita Tarefeiros do Bem. Vamos convidar a Ana para entrar conosco. Olá, Ana, que prazer, Ana Tereza, Bom muito dia. obrigada. Bom dia, Verônica. Bom dia, amigos que estão ligados aqui na gente. É um prazer estarmos juntos. Prazer enorme, nossa gratidão por mais uma vez você acolher o nosso convite. Você que, além de ser companheira nossa aí do Centro Espírita Tarefeiros do Bem, é psicoterapeuta, é consteladora familiar e autora do livro Gente, Palavras para a Alma. É um livro tão bonito, ele vale muito a pena ser lido. E autora também de um capítulo que se chama Ilusões do Suicídio e as Razões para Viver. Lindo capítulo do livro Família, Vida e Paz, é o capítulo 7. Esse livro, ele foi produzido pela Federação Espírita de Goiás, um livro muito bonito. Também tem um capítulo lindo que fala sobre o amor, no livro Amor, Reflexões e Vivências. Então, hoje, Ana Tereza está aqui conosco, nós vamos falar que enquanto tem vida, tem jeito, pessoal. Ana Tereza, esse cenário está muito complicado, né? E a psicologia vem sendo cada vez mais chamada a colaborar, a auxiliar. Os consultórios estão cheios, os consultórios psiquiátricos, os consultórios de psicologia. A fase está complicada, né? E hoje nós chamamos você aqui, então, para conversarmos um pouco sobre essa temática. O distanciamento social, de quem nós realmente somos distanciados? Como é que você tem visto o quadro atual? Então, né, Verônica? A gente está vivendo um momento de neblina, não é? Quando a gente está dirigindo um carro numa neblina, a gente liga um farol diferente, não é? Dizem que a gente que tem uma luz amarelinha, então isso é um sinal de cuidado. Então, eu entendo que a gente está vivendo um momento que a gente pode chamar de complicado e tal, mas toda transformação é assim. Quando a gente faz uma mudança de casa, a gente não vive um momento de caos, né? Até tudo voltar ao lugar, a gente não consegue achar nem uma colher para mexer um chá. Então, nós estamos exatamente nesse momento que o Espiritismo chama de transição planetária. São momentos de grandes transformações que acontecem em vários âmbitos: pessoal, né, coletivo e, mais extensamente, planetário, né? Então, essa transformação toca o mundo espiritual da mesma maneira que nos toca aqui. A diferença é que os desencarnados têm uma visão melhor do que a gente, né, os que são mais adiantados que nós, têm uma visão melhor do que está nos acontecendo. Mas há desencarnados do mesmo nível que a gente que estão atordoados, como nós estamos aqui. Então, a doutrina espírita vem nos ajudar para olhar tudo isso e compreender esse momento que a gente está passando é um momento de cuidado, de autocuidado, de atenção.
cuidar no sentido de cuidar mesmo. Então, que bom que procuremos as casas espíritas para a gente se cuidar, que a gente faça meditações para se cuidar, que a gente faça terapias, qualquer tipo de tratamento que possa nos ajudar a atravessar isso com saúde, para a gente poder aproveitar esse momento para as transformações inúmeras que nós estamos sendo chamados. Porque olha só, gente, o modelo de vivência que a gente estava tendo até então estava falido, né? A gente estava num egoísmo desenfreado, um consumismo, um materialismo muito intenso. Então, a pandemia, eu não estou querendo dizer que a gente foi castigado pela pandemia, ou que Deus deu a pandemia para a gente, que isso é uma visão muito curta. Mas, em estando nela, qual é a transformação que a gente pode aproveitar para a gente fazer conosco, no nosso entorno, na nossa maneira de viver, né? Então, é um momento de aproximação. Você perguntou de quem que a gente está distante. Nós estamos distantes de nós mesmos, estamos distantes dessa nossa parte sagrada, que a gente pode dizer, estamos distantes de Deus ao mesmo tempo, porque nós somos, né, essa luz divina, pulsante. Então, a gente ficou tão distraído com o mundo material que a gente se esqueceu dessa conexão tão essencial que nos constitui. Então, este é o momento de todo mundo se cuidar. Cuidar de si, cuidar do outro. Por isso, usar máscara, álcool gel e vacina e tal. Isso é cuidado. Isso é amor também, né? Então, é um momento em que a gente pode aproveitar positivamente para a gente dar um salto, para a gente crescer. Nesse momento, mesmo neblinado, para a gente poder sair desse estado tão fechado que a gente se encontrava. Que lindo. E é interessante a gente ver como é que a cada dificuldade a gente consegue dar uma melhorada, ter uma perspectiva boa, né? E eu gostaria de perguntar a você, a gente ouve falar muito, e você mesmo já conversou comigo um pouco, sobre a questão do adoecimento e tantas formas, né, de adoecimento hoje. Nós temos muito marcante assim, os adoecimentos psíquicos, adoecimentos, inclusive, que levam a problemas físicos. Às vezes a gente fala adoecimento psíquico, parece uma coisa bem mais leve, né? Parece uma coisa bem mais light. Então, explica um pouquinho para a gente o que são os adoecimentos psíquicos e o que você está vendo no cenário atual dos adoecimentos psíquicos. Então, nós que somos espíritos reencarnantes, quando a gente fala de adoecimento, a gente até fala adoecimento psíquico, espiritual, isso é didático, né? Adoecimento físico, psíquico, isso é um didatismo, é só para a gente poder entender melhor, mas nós somos um complexo, nós somos uma coisa só. Ora estamos no corpo, ora estamos fora do corpo, né? Segundo o momento existencial da gente, mas quando a gente está encarnado, tudo o que acontece com o nosso espírito, o nosso corpo representa, expressa, mostra, sente. Então, vou dar um exemplo bem simples. Se você sentiu uma raiva muito grande e não pôde falar dessa raiva, o seu corpo cuida dessa raiva para você. Então, daqui a pouco você está com dor de alguma coisa. É dor no pescoço, dor no seu estômago, dói alguma coisa. E esse doer é o corpo dando conta do que você não pôde expressar. Então, é muito importante entender que esse corpo que a gente tem, ele é um grande amigo do espírito nesse sentido, que ele vem socorrer para cuidar desse transbordamento emocional daquelas emoções que a gente não tem equilíbrio ainda, que a gente ainda não sabe cuidar dela, e o corpo vem em emergência a cuidar. Como a gente não entende isso, quando a gente sente uma dor do corpo, a gente fica bravo, né, pela limitação que isso causa. A gente briga com o corpo, a gente toma um remédio para jogar fora aquela doença, aquela dor, a gente quer ficar livre daquela dor física, quando, na verdade, se o corpo falasse com a gente, eu acho que o corpo diria assim, ué, peraí, você que está desorganizado, eu dei conta para você, e você ainda briga comigo, tem uma coisa aí que não está muito certa, né? Então, todo lá no atendimento fraterno da nossa casa, quando chega alguém com uma dor física, a primeira coisa que eu digo assim, nossa, seu corpo está trabalhando muito para te ajudar, hein? Né? Então, vamos aqui dar uma folga para ele, vamos entender o que ele está te comunicando. Cada dor física está comunicando uma coisa, que a gente, na nossa correria desenfreada, a gente nem percebe aonde essa lesão aconteceu. Na maior parte das vezes, a gente adoece fisicamente, sem ter percebido aonde que a gente se distraiu de si.
Porque quando a gente tem essa atenção consigo mesmo, com as suas necessidades emocionais, suas necessidades espirituais, o corpo não precisa adoecer para te contar. Você já cuidou antes, né? Então, a gente está num processo de aprender essa linguagem ainda. Então, adoecimento psíquico é uma resposta, vamos dizer, de tudo isso que a gente está vivendo. Então, a gente tem influências externas, né? Assim, esse entorno que a gente está vivendo, que é um entorno que pede da gente excelência com poucas condições para essa excelência. Então, a gente tem que produzir, a gente tem que consumir, a gente tem que ser um profissional de sucesso, a gente tem que dar certo afetivamente, financeiramente, socialmente, corporalmente, manter uma juventude eterna. Então, nós temos uma solicitação e uma demanda de perfeição que nem humana é. Então, não tem lugar para fragilidade, não tem lugar para nossa vulnerabilidade, né? Então, nós estamos vivendo um momento muito duro, sabe? Porque a gente está tentando sobreviver, porque nós estamos tentando sobreviver a uma pandemia, que é algo que dói muito o nosso coração. Embora a gente escute na televisão não sei quantas milhões de mortes, a gente já está meio anestesiado com esses números, porque é um jeito que a gente arranjou de não ficar chorando todo dia. Não estou dizendo que é benéfico, mas é como a gente ajeita. Mas é como se estivesse acontecendo longe da gente. Como eu não estou com Covid, a Covid está longe. Aí começa a ficar perto e a gente fica assustado. Muitas pessoas desenvolveram pânicos, desenvolveram processos depressivos, transtornos de ansiedade generalizada. É uma expressão desse medo de morrer. Mas se a gente olhar um pouquinho mais perto, se eu tenho medo de morrer, é que em algum lugar eu estou conectado com querer viver, e isso tem um lado bom. Mas se a gente tem um conhecimento da vida eterna, a gente pode amenizar um pouco esse medo de morrer. Mas lá no Céu e Inferno, Kardec começa o capítulo do passamento dizendo assim, que o fato da gente crer na vida futura não tira de nós a apreensão sobre isso. A gente crê na vida futura, já sabemos que a gente vai desencarnar, vai encarnar novamente, que aqui é um estágio, mas isso não retira de mim uma apreensão contra como vai ser, né? Como é que eu vou lidar com isso tudo? O que vai me acontecer? Então, o fato da gente sentir algum tipo de mal-estar, algum tipo de preocupação sobre a desencarnação, sobre a gente sair desse mundo físico, não quer dizer que a gente deixou de ser espírita, não, viu? Isso faz parte do nosso processo mesmo. A vida corpórea, ela convoca um apego. Não quer dizer que a gente tem que ficar grudado na vida corpórea, mas a gente precisa de algum enraizamento, senão a gente não consegue dar conta da vida do corpo, né? Então, eu estava dizendo que nós somos um complexo, uma união, uma integração de várias instâncias. Então, o que está acontecendo socialmente no nosso lado, às nossas vistas, tem trazido, vamos dizer assim, muita ansiedade para a gente. Então, a gente pode acolher isso, mesmo a gente brigar com isso, a gente pode acolher essa ansiedade, entender, nossa, nós estamos todos passando uma neblina, então a gente precisa desacelerar. Ninguém fica a 100 km por hora na neblina. Então, a gente precisa desacelerar a vida, desacelerar a nossa ansiedade de ver tudo como era antes. Nunca mais a nossa vida vai ser como era antes. Mas que bom que não vai ser mais como era antes. Nós estamos convidados a fazer transformação. Então, vamos transformar para o melhor. Mas como é que é esse novo melhor? Como é que é esse novo modo da gente conviver? Nós estamos construindo. Embora a gente fique doido para alguém contar para a gente como é que vai ser. Olha, sabe como é que vai ser quando a pandemia acabar? Olha, vai ser assim, assim, assim. Mas não é assim. Nós somos esses espíritos que estão evoluindo de um planeta de prova e expiação para a regeneração. Somos nós que estamos fazendo a transição. Somos nós que estamos criando essa nova maneira de viver. Então, qual é a sua parte, qual é a minha parte? O que a gente está fazendo para esse novo modo de viver? Agora, certamente, gente, não dá para ser usando o mesmo parâmetro que a gente usava para a nossa vida anterior, senão a gente vai adoecer do mesmo jeito. Então, a gente precisa criar outros critérios de excelência, outros critérios do que a gente considera que é saudável. Então, vocês têm percebido que tem vindo uma nova onda da gente diminuir o uso de plásticos, da gente diminuir o desperdício, da gente começar a viver uma vida mais orgânica. Então, tem vindo muitas ondas boas para a gente poder entrar nessa onda e mudar a nossa maneira de viver nessa encarnação ainda.
Você falou de Kardec, citou algumas coisas da doutrina. Como você entende que a doutrina pode nos auxiliar na nossa prática diária? Né? A gente precisa mudar a visão, nós estamos com uma visão muito materialista. Como você vê, assim, no dia a dia mesmo, que nós podemos aplicar todas as teorias que nós lemos nos livros espíritas, em Kardec e toda a obra complementar? Ó, começando por uma coisa muito básica. Você precisa lembrar que você é um espírito, porque a gente quer, saber. Lembrar que o outro é um espírito em processo evolutivo também. Quando a gente começa a entender isso, mas não com a cabeça, a gente começa a entender isso com o coração, a gente começa a entender, nossa, esse meu filho é um espírito que está em processo de crescimento. Está na minha vida temporariamente, porque Deus confiou que eu, como mãe, eu, como pai, tem algo para contribuir para o crescimento dele. Mas ontem, ele não foi meu filho, amanhã não vai ser também. A gente já pode ter sido irmão, eu posso ter sido tio, ele pode ter sido, não sei, meu tio, né? Então, nós estamos num processo juntos aqui, temporariamente, como se estivesse no vagão de um trem, aproveitando a viagem. Então, quando a gente começa a entender isso, nada é pessoal. Ninguém nasceu para infernizar a sua vida. Quando você tem problemas familiares, familiares de uma convivência muito dolorosa, aquilo não é pessoal. Nós estamos num processo de aprendizagem. Eu e você, eu e vocês, vocês e eu, nós estamos no mesmo vagão. E nesse estado em que a gente já esteve em outras situações, muito mais difícil, porque sempre, a lei do progresso está dizendo isso para a gente, nós estamos sempre numa situação melhor do que a gente já teve. Então, se está difícil agora, imagina antes. Então, já começa a colocar um otimismo aí na sua caderneta, né? Então, assim, ó, já está melhor agora. Então, lembrar isso. Quando você tiver, nossa, com uma vontade enorme de sair correndo da sua casa, lembra, eu sou um espírito reencarnante, ele também. Nós estamos juntos temporariamente para a gente se ajustar, para a gente sair melhor. Então, eu tenho que contribuir, pelo menos para não piorar. Como é que eu posso contribuir? Qual é o sinto muito, qual é o me desculpe que eu posso falar aqui para tornar isso aqui menos pior? Então, não dá para ser ótimo, mas dá para ser menos pior. Então, não contribui colocando mais gasolina onde já está pegando fogo. Então, a gente pode ir com esse entendimento de que somos espíritos reencarnando, já mudar muita coisa. Outra coisa que a doutrina espírita nos ensina maravilhosamente bem, isso aí Jesus já tinha trazido para a gente, que Deus é amor. Mas não é uma visão romântica de... Não é isso, Deus é amor, né? Deus é amor, a gente entender que nós estamos mergulhados na misericórdia divina. Então, tudo concorre para o melhor, mesmo quando eu estou achando que é muito ruim. Então, essa pandemia é muito difícil a gente atravessar, mas ela concorre para o melhor. Então, tem muitas pessoas desencarnando, sim, mas há algo melhor. Isso está em função e concorre para um sentido maior, que a gente ainda não tem condição de compreender. Então, a gente não tem condição de compreender o todo, mas uma parte a gente tem condição de compreender. Nós temos acesso à verdade, gente, por etapas. Não temos amadurecimento para a gente entender a verdade como um todo. Nem entender Deus como um todo a gente tem condição, porque nós somos criaturas. Então, a gente pode se conectar com essa misericórdia divina e acender na gente calma, paciência, um pouco mais de tolerância, indulgência, um pouco mais de compaixão. Porque se eu entrar na atmosfera do ódio, fica muito difícil a gente caminhar. Então, a gente precisa, o mais rápido que a gente puder, se conectar com a beleza da vida. Nessa conexão com a beleza da vida, a gente consegue conquistar forças morais para poder progredir. Eu estava fazendo um negócio tão engraçado, ontem me lembrei aqui disso agora. Eu tenho um netinho que tem 2 meses de idade, acabou de chegar no mundo espiritual, e estávamos eu e o meu filho, que é o tio do bebê, a gente estava trocando a fraldinha dele. E ele estava feliz de trocar a fraldinha, sabe? O bebê estava assim, aliviado, né, de trocar a fraldinha, e a gente estava rindo disso. E aí meu filho estava dizendo assim, nossa mãe, quantas fotos que a gente troca dele por dia, não é assim, é muita fralda que a gente troca, né? Assim, pois é, né? Pois é, mas cada fralda que a gente troca é uma beleza para ele. Aí ele disse assim, quando eu vejo isso que a gente faz com ele, eu não podia imaginar que vocês fizeram tudo isso comigo.
Então, eu fico sentindo tanta vontade de agradecer, porque são muitas coisas. Vocês não fazem outra coisa do que cuidar dele. Então, não dá tempo de dormir, não dá tempo de comer, não dá tempo de tomar banho. E é isso, assim, o início da vida de um espírito aqui na Terra é de muita dedicação, só que a gente não lembra dessa dedicação. A gente só vai lembrar mais tarde de fases muito superiores a essa, mas a época de bebê, de recém-nascido, a gente não tem acesso, né? Nem a vida intrauterina também. Então, eu estou me referindo a esse exemplo porque a Joana de Ângeles fala do estado da gratidão. Que quando a gente alcança essa atmosfera da gratidão, a gente, inclusive, começa a aprender a agradecer não só as coisas boas que aconteceram para a gente, mas as coisas ruins, mesmo as ruins, tem algo ali que pode ser positivo para o meu crescimento. Então, que a gente possa tirar o melhor, né, desse processo de transição que a gente está vivendo. Que lindo. São fases realmente que nos fazem refletir muito, né? Também estou com uma netinha agora, minha segunda netinha está com 10 meses. E a gente Que tem 11, delícia. na verdade, agora, fez 11 ontem. E a gente fica observando cada ponto, né, da vida e refletindo, porque a vida tem uma constante renovação, né? E é tão bonito a gente perceber isso e essa gratidão, não só pelos pais, mas especialmente a Deus por essa oportunidade, né? Essa oportunidade de Sim. chegarmos aqui e, e vivermos tantas coisas grandiosas. E aí eu fico pensando, Ana, que a gente cresce, né, com todos esses cuidados e de repente a gente não vê muitas soluções em determinados pontos. E nós percebemos que as pessoas que vivenciam o suicídio, ou mesmo aquelas que não são nem da família, mas que estão de longe olhando, elas às vezes se revoltam pela escolha que a pessoa fez. E ficam ali, né? Poxa, mas por que escolheu isso, né? É uma covardia, é um ato. E começam É o então, egoísmo. exato, esses julgamentos todos. Então, eu queria te perguntar, é uma escolha da pessoa o suicídio? Como é que isso funciona? Então, eu quero começar com uma frase dos Espíritos mesmo, no Livro dos Espíritos, questão 944. Kardec pergunta assim: o homem tem o direito de dispor da sua vida? E os Espíritos respondem: não. Esse direito só assiste a Deus. O suicídio é, então, uma transgressão à lei. E aí Kardec pergunta assim: ué, mas não é sempre uma escolha o suicídio? Né? Ele pergunta assim: não é sempre voluntário o suicídio? Resposta dos Espíritos: o louco que se mata não sabe o que faz. Então, essa resposta me fez pensar muito nos meus textos e palestras que eu escrevo sobre isso, que é assim, é muito cruel a gente dizer que alguém escolheu o suicídio. Porque é uma escolha, mas não é. É uma escolha no sentido que tem uma ação, tem uma deliberação que eu faço contra o meu corpo, né, contra a minha própria vida ali. Mas quando a gente usa a palavra escolha, ela é uma palavra que tem muitos significados. Mas é uma palavra que imediatamente nos remete à noção de liberdade. Né? Eu posso estar, por exemplo, aqui diante da minha prateleira de livros, escolher um livro para ler. Então, eu tenho vários e eu vou escolher um. Nesse sentido, o suicídio não é uma escolha, porque quando alguém escolhe suicídio, ele não tem uma prateleira de opções para escolher. Deixa eu ver, entre viver assim, viver assado, viver... Nananana, eu acho que eu vou escolher o suicídio. Não é assim. Então, a gente precisa retomar uma noção valiosíssima que a doutrina espírita nos dá sobre a questão da liberdade. O homem é livre? Ele é dotado de livre-arbítrio? Sim, ele é dotado de livre-arbítrio. Nós somos dotados de consciência. Então, a gente age e, ao mesmo tempo, a gente pode se assistir agindo. Não é verdade? A gente come uma coisa inadequada e diz, eu não devia estar comendo isso, mas continua comendo, né? Então, a gente pode estancar aquele comer, não, vou parar, já comi demais, aqui estou doido para comer, mas eu não vou. Então, a gente pode se assistir, a gente tem essa faculdade, que é o pensamento que nos permite a gente poder ser um duplo de si, mas nem sempre essa capacidade de ser um duplo de si está para nós de uma maneira disponível completa. Então, a liberdade humana,
no sentido que a doutrina traz para a gente, ela não é plena no nível evolutivo que a gente está. Cada um de nós tem um âmbito de liberdade e transita nesse âmbito. Há pessoas que essa liberdade é bem estreitinha. Outras, essa liberdade é mais ampla, ou seja, tem maior consciência, maior amadurecimento. Portanto, as suas escolhas são mais amadurecidas. Então, uma pessoa que está nesse caminho do suicídio, ela não decidiu isso do dia para a noite. A história de vida dessa pessoa já é uma história que apresenta algum nível de fragilidade. E que, por falta de atenção ou até de entendimento dos entornos, das pessoas que convivem com ela, ou dela mesma, essa fragilidade ela é passada para frente, porque a gente vive uma correria tão grande, a gente fica tão desesperado, tão distraído com a vida corpórea, com a excelência, com a busca da prosperidade, a abundância e outras coisas mais, que a gente, às vezes, não olha para a pessoa que está do lado. Quantas vezes na casa espírita a gente não percebe que o nosso irmão está vivendo um tormento familiar e ele está diferente na atividade, né? Na atividade ali, seja da campanha do quilo, da palestra ou qualquer coisa parecida. Então, alguém que está nesse caminho tão difícil, que é um caminho do suicídio, não é um caminho que não tem volta, não, viu, gente? Porque a misericórdia divina é grande, temos sempre chance de recomeçar. Mas pensando nesse que escolheu esse caminho, cuidado com essa palavra escolha. Porque o quanto livre das suas fragilidades alguém está para poder efetivar uma ação desse tamanho. Eu também não gosto das palavras que dizem assim, fulano teve a coragem de se suicidar. Isso nem é uma questão de coragem ou não coragem, né? É uma questão de desespero. E a palavra desespero quer dizer sem esperança. Então, vocês acham mesmo que alguém que está sem esperança tem liberdade de escolha? Então, é para a gente poder pensar, quando a gente fala, por que ele escolheu isso? Ele foi egoísta quando escolheu isso, nem olhou para a gente, ele não estava nem conseguindo olhar para si, porque quem escolhe suicídio está olhando para onde? Né? Então, a gente precisa poder ter um pouco mais de indulgência, um pouco mais de compaixão, para quem, infelizmente, enveredou por essa estrada. Agora, toda ação tem uma consequência. Consequência não é punição, não. Toda ação tem consequência. Se você come demais, você tem dor de barriga, não é? Se você não dorme, você passa o dia seguinte distraído. Se você trabalha demais, você fica com o corpo cansado. Então, quem comete suicídio tem consequência, sim. Aparecem lesões no seu perispírito, que é o nosso corpo semimaterial, que quando esse corpo físico se desfaz, o perispírito e o espírito caminham juntos para a espiritualidade, né? Para o mundo espiritual. E esse perispírito, ele guarda memórias, ele guarda experiências corpóreas, registros do que aconteceu no corpo. Tudo que nos aconteceu é como se o perispírito fosse um grande arquivo. Então, a maneira como esse suicídio aconteceu, o estado emocional que estava ali próximo, enfim, todas as circunstâncias que o espírito grava com tristeza, com melancolia, ou ele estava deprimido, seja lá o que for, nesse momento, o perispírito, ele enxuga, guarda, recolhe, retém toda essa memória. E no próximo corpo, mas durante um tempo na espiritualidade, antes de encarnar, ele passa por tratamento. Nós vamos para o lugar aonde o nosso coração emite vibração. Então, de acordo com as circunstâncias, como esse suicídio aconteceu, e quem sou eu enquanto espírito, enfim, eu vou habitar regiões similares a esse meu estado espiritual. Né? Existem vários livros explicando sobre isso. Agora, cuidado para não achar que todo mundo vai para o Vale dos Suicidas. Aquela experiência que a Ivone do Amaral Pereira explicou no livro Memória Suicida, é real, é verdade e diz respeito àquele grupo. Assim como não é verdade que todo mundo vai para o nosso lar, gente. Não dá para todos os habitantes da Terra ir para o nosso lar. Existem várias colônias espirituais, diferentes até do nosso lar, com outras especificidades. O universo é vasto. Há muitas moradas na casa do meu pai. Então, há um monte de coisas que acontecem que a gente não tem noção ainda. Quando desencarnar, a gente vai entender melhor. Agora, cuidado para não confundir consequência das ações
com punição. Então, a gente precisa ir fazendo essas diferenciações e cuidado com a palavra escolha. Verdade. E, Ana, quais pontos nós podemos observar nas pessoas que estão ao nosso lado, convivendo aqui conosco nessa estrada, para observar que essa pessoa está precisando de alguma ajuda? O isolamento é o primeiro sinal. Você começa a perceber que aquela pessoa começa a falar pouco, começa a faltar as atividades que vocês planejam, convida ela para fazer as coisas e ela diz, não, estou cansado, prefiro ficar sozinho. O isolamento é um sinal, não quer dizer que todo aquele que se isola vai se suicidar, viu, gente? Pelo amor de Deus, assim. Mas o isolamento é um sinal importante, muito importante. Por quê? Porque no isolamento a gente fica mais vulnerável aos ataques espirituais, por exemplo. É também no isolamento que a gente fica mais vulnerável às nossas sombras internas, às nossas memórias difíceis do passado. É mais viável no isolamento a gente entrar em autoacusações, arrependimentos, medos antigos. Então, cuidados com os nossos queridos, que de alguma maneira você começa a perceber que está acontecendo em isolamento. Então, que se façam convites amorosos, não de cobrança, nem de ameaças. Convites amorosos para retornar à convivência, ir lá visitar. Né? Amigo, a gente pode ir visitar, fazer uma prece com você, vamos fazer um evangelho lá na sua casa, ajudar a higienizar o ambiente, quem sabe, né? Vem para a nossa atividade na sexta-feira, não sei o quê, depois a gente vai comer uma pizza juntos. Então, convidar para a convivência. Então, isolamento é uma coisa muito importante. Outro sinal, se você começa a perceber que a pessoa tem sempre comentários negativos e pessimistas, é para a gente começar a desconfiar. Quem transita nessa atmosfera, fica obsessivo com essas ideias negativas, está abrindo um grande espaço para sugestões de você não vale nada mesmo, nada que você faz direito, é melhor, você dá menos trabalho, menos peso para a sua família. Né? Pessoas que têm pouca resistência para as frustrações da vida, é uma vulnerabilidade importante, né? Que é muito explosivo, que não aguenta receber não, que diante dos reveses fica na revolta, no ódio. Né? Então, alguns sinais, tem muitos sinais, esses são alguns sinais. Agora, tem pessoas que já apresentam uma vulnerabilidade já de história de vida, né? Já faz tratamento psicoemocional, espiritual há muito tempo na sua vida. Então, essas pessoas requerem de nós um olhar constante, de cuidado, de atenção. Vamos lembrar que, às vezes, há espíritos que já se suicidaram várias vezes, em várias vidas, tá, gente? Então, já trazem uma desistência de reencarnações sucessivamente. Então, essa opção vem logo em primeiro lugar. Para quem já tem experiências anteriores, assim, na última encarnação, faleceu por suicídio, na outra também, qualquer dificuldade vem isso como solução. Já está perto, percebe? Então, quando alguém é assim, na sua existência mesmo, desde pequenininho, na sua adolescência, a gente percebe esses movimentos. Quem é pai, quem é mãe sabe, conhece seu filho. Então, máxima atenção. Agora, cuidado para os familiares também não se sentirem culpados, porque eu tive uma experiência com pais de filhos que faleceram por suicídio, né? E eles tinham perguntas sem resposta. Uma das perguntas que eu acho uma das mais dolorosas e difíceis é: o que foi que a gente não viu? Então, é uma culpa de não ter visto, uma culpa de não ter percebido. Então, é para a gente poder se despedir desse tipo de pensamento. Porque as pessoas que estão lentamente acalentando essa ideia do suicídio, estrategicamente, vão descobrindo caminhos e formas de não serem apanhados. Então, vão escolher aquele momento que não tem ninguém em casa, vão disfarçar, ou vão tomando medicamentos lesivos numa quantidade XYZ, enfim, há determinados quadros psíquicos que são assim. Então, os familiares não devem se
culpar por isso. Também não quer dizer, a culpa é dele, ele escolheu, o problema dele. Não é isso. Mas não adianta a gente tomar pra gente e ficar obsessivamente, como é que eu não vi, como é que eu não percebi? Não é isso. É pra gente poder olhar para isso assim, realmente, isso aconteceu, o que nós podemos daqui para frente? Porque não é essa rememoração que vai trazer de volta seu ente querido. Isso nem o ajuda, porque esse tipo de pensamento nosso chega nele em forma de agulhadas, sabe? Em forma de sofrimento. Então, abre mão de ficar rememorando o que foi que eu não vi, o que foi que eu não fiz, já aconteceu. Então, a gente precisa poder sempre para frente esse olhar. Porque é isso, a gente fica assim, onde é que foi que a gente não percebeu, o que foi que a gente não olhou? Então, a gente pode entender que, sim, realmente, são pessoas que requerem de nós cuidados. Mas nós não somos deuses. Não temos um olhar que é 100% vigilante. A gente vai conseguir vigiar, sei lá, talvez 80%, mas 100% não. Né? Eu conheci uma moça que a mãe dela tinha tido algumas tentativas de suicídio e ela era muito vigilante, essa moça, com essa mãe. Nossa, botava um monte de cuidadores e não sei o quê, papapá. Num dia, ó, um pequeno deslize, né? Um dia ela estava, sei lá, na cozinha, não sei o quê, a mãe abriu a janela e foi. Então, foi um sofrimento muito grande para ela, assim, porque ela tinha ficado vigilante tanto tempo, um máximo de segundo que ela foi à cozinha e a mãe foi. Então, é da gente assim, então não valeu a pena a vigilância? Valeu sim. Você conseguiu ajudar a sua mãe a ficar viva durante esse tempo. E esse tempo conta para a espiritualidade. Nesse assunto, assim, vários pontos que a gente poderia passar aqui meses conversando. Mas a sua fala me lembrou muito Paulo de Tarso. E aqui nosso coração bate muito forte com Paulo. Quando a gente ouve Paulo falando sobre a fé, a esperança e a caridade, e parece que são 3 pontos que a gente pode pensar com muito carinho dentro dessa temática. O que você acha? Então, nós estamos mergulhados no amor de Deus. Só que quando a gente começa a se sentir desamparado, quando a gente se sente sozinho, quando se sente desprotegido, parece que, onde é que está Deus, né? Que não está vendo esse meu sofrimento e tal. Isso decorre da nossa desconexão. Deus é sempre presente. O que modifica é o quanto eu me conecto com isso, com essa presença, ou não. Então, o que faz essa conexão tem a ver com o nosso amadurecimento espiritual, o nosso uso da liberdade. E eu quero ler para vocês aqui uma frase do Emmanuel, que eu gosto muito, do livro Fonte Viva, o capítulo 165, que ele diz assim: em teu atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha como sombra entre a tua necessidade e o poder de Deus. Então, essa frase é tão consoladora para mim, porque nos meus momentos difíceis, nos nossos momentos difíceis, a primeira coisa que entra em questão é como é que está a minha fé. Mas a fé é a condição básica para que a gente possa ser ajudado pela espiritualidade. Porque, veja, os espíritos de luz, eles não são invasivos. Eles permitem que a gente fique, vamos dizer assim, nesse estágio, o quanto que a gente precisar ficar. Então, é como se a gente precisasse abrir a janela para que eles possam nos auxiliar com ideias, com sugestões, com força, inspirando na gente esperança, calma. Então, a fé é o ponto de contato. E quando eu falo em fé, eu não quero dizer, eu acredito em Deus. Não é uma crença, não são frases, não é um entendimento teórico. Fé é confiança. O quanto que eu posso confiar? A gente sabe confiar em coisas seguras, aí é mole confiar, né? O nosso grande desafio é a gente confiar no que a gente não vê, confiar no que a gente não sabe como vai ser. Mas tem algo no nosso coração que diz: eu confio que Deus sempre age para o melhor, mesmo que eu não esteja entendendo, mesmo que eu não saiba como, mas eu confio. É isso que, em algumas músicas, segura na mão de Deus e vai. É uma metáfora, uma linguagem para dizer isso. Nós, enquanto criaturas, a nossa ligação com Deus é pela fé. Então, quando na questão 943, Kardec pergunta aos espíritos de onde nasce o desgosto pela vida, os espíritos elencam assim: falta de fé, número 1.
Depois vem ociosidade e a saciedade excessiva. Mas olha só o que é o número 1, é a falta da fé. Porque sem a fé, sem a gente confiar, como é que a espiritualidade pode agir? Né? Então, quando Paulo de Tarso fala fé, esperança e caridade, é perfeita essa tríade, né? Fé, que é a condição de ligação, isso acende a nossa esperança, não é? A gente abre caminho, a gente abre a janela para o sol entrar na vida da gente. E aí vem a caridade. Caridade é amor em ação. É quando a gente age. Porque a fé ela precisa de expressão. Não pode ficar assim, só na ideia. Não, eu confio em Deus, ponto. Mas o que você faz a partir desse confiar? Quais são os passos que você dá? A partir desse confiar. Você vai continuar isolado? Que movimento você vai fazer para poder, inclusive, retroalimentar a sua fé? Porque a nossa fé ela precisa de retroalimentação, né? À medida em que você dá o primeiro passinho, aquilo te dá mais força, você dá o segundo passo, aquilo te dá mais força, vai ao terceiro. Quando você vê quantos passos você já pode dar a partir de um momento tão delicado da sua vida. Então, a falta de fé, ela nos retira essa chance. Então, a fé, ela começa pequenininha, viu? Ela não começa enorme, não. Ela começa pequena. Como é que Jesus disse, né? Se fosse do tamanho de um grãozinho de mostarda, já estava um espetáculo. Então, pode começar menos que um grão de mostarda, não tem problema. É a partir desse pequeno que você dando um passo, Deus consegue dar 10 na sua direção. E aí, olha, para completar esse eixo da caridade, que a gente está falando aqui, eu estava contando para a Verônica que eu vi um caso na internet que eu fiquei tão encantada, eu queria compartilhar com vocês, em algumas palestras minhas eu já pontuei. Eu conheci por acaso, não conheço essa pessoa, não. Mas em 2008, um rapaz de 20 anos de idade, chamado Johnny, vocês podem procurar na internet, inclusive isso, lá em Londres, ele soube, quando ele foi ao médico, que ele tinha esquizofrenia, foi o diagnóstico que ele recebeu. Ele entrou em pânico com esse diagnóstico, perdeu a esperança, assim, gente, o esquizofrênico não tem cura mesmo, eu vou ter uma vida horrível, né? Eu só tenho 20 anos, imagina eu passar o resto da minha vida tendo surtos, crises, que peso que eu vou ser para minha família, não vale a pena eu continuar a viver. Então, ele foi para uma ponte famosa que tem lá, chamada Ponte de Waterloo, e quando ele ficou um tempo na mureta. Quando ele ia pular, um homem chegou perto dele sem tocar no corpo. Isso é muito importante, viu? Ele chegou para o Johnny e disse para ele, não faça isso. Vamos tomar um café e conversar? Enquanto tem vida, tem jeito. Isso fez o Johnny descer da mureta e foi de verdade, acompanhou esse homem. E aí depois, logo em seguida, Johnny foi para um tratamento, foi internado numa clínica. E nunca mais eles se viram. Passado uns 6 anos, ou seja, em 2014, porque isso aconteceu em 2008, 6 anos depois de 2014, o Johnny procura uma organização para pessoas que têm algum tipo de transtorno mental, mas é uma organização super diferente, chamada Rethink, que é Repensando a Doença Mental. E ele pediu ajuda a essa instituição para encontrar esse homem da ponte. Só que ele não sabia o nome, como ele estava muito atordoado, ele não se lembrava como era o rosto desse homem, não lembrava nada, ele só sabia que era um homem, ponto, acabou. E lembrava dessas palavras do homem. E aí, então, a Rethink, junto com o Johnny, empreenderam uma campanha nas mídias sociais e também na televisão, programas de audiência, esses tipos Bom Dia, de manhã, enfim. E ele, então, apelidou esse homem de Mike, e a campanha era Find Mike. Então, hashtag procurando Mike, né? E isso, nossa, assim, do dia para a noite, milhões de compartilhamentos, o Johnny contando isso, olha, foi um homem que me salvou e eu quero agradecer, lembra da atmosfera da gratidão? Graças a ele, hoje eu estou aqui, eu estou gostando da minha vida e eu progredi, enfim, ele queria poder contar isso e agradecer a esse homem. Bom, gente, é claro que esse homem aparece, eles conseguem achar, e na internet aparece o encontro deles dois, que é muito bonito, e de 2014 para cá, o Johnny e o que não é Mike, na verdade o nome dele é Neil,
juntos organizam trabalhos de prevenção ao suicídio para jovens. Então, vocês podem seguir a página deles no Instagram, eles fazem vídeos, cursos, workshops, é muito bonito esse trabalho. Então, ele disse, o Neil, que eu chamei de Mike, foi a primeira pessoa que viu o meu sofrimento. Então, uma coisa eu dizer, você tem esquizofrenia, mas isso é diferente de eu ver o seu sofrimento. Então, olha só, quando ele disse, vamos conversar, então, olhou para ele, para além de tudo aquilo que estava acontecendo, viu aquela pessoa em sofrimento. E aí ele disse essa frase que eu acho belíssima, enquanto tem vida, tem jeito. E tem, né, gente? Sempre tem. É lindo demais e nos mostra que nós podemos contribuir com as pessoas, né, Ana Tereza? Nós Uma podemos palavra, né? Uma Uma palavra. palavra pode fazer toda a diferença. Uma palavra pode destruir a vida de alguém, como pode elevar, reconstruir, recomeçar. Então vamos pensar nas nossas palavras, vamos pensar no que nós postamos, no que nós dizemos, nos lembrar de todos enquanto estamos aqui, porque nós vamos continuar a vida, nós vamos continuar juntos, mas sabe-se lá quando que nós vamos nos encontrar, né? Vamos aproveitar enquanto a gente está aqui no telefone, a um post, a uma distância curta, e que a gente pode ter certeza que o outro irá nos ouvir e não deixar ninguém invisível. Essa história é muito bonita para nós. Muito obrigada por compartilhar, Ana Tereza. Gente, Ana Tereza Camesmi está aqui conosco hoje e tem também na internet algumas participações e no nosso próprio YouTube vocês podem ir lá conferir a palestra que ela deu. Nós vamos colocar aqui também na descrição desse vídeo. Ana Tereza, gratidão é a palavra que nos leva sempre. Eu que agradeço. Gratidão a todos, a sua família que emprestou você aqui para a gente nesse período. Não, que isso. Um beijo enorme a todos aí do Muito Rio. Obrigada a você. Espírita. Muito obrigada. Pessoal, um beijo grande para todos, que todos sintam o calor e a alegria dessa conversa de hoje, esse pensamento de otimismo, de fé, de esperança, e que a caridade possa permear a nossa vida, nos trazendo aqui também muitos momentos em que a gente saia do isolamento, vamos procurar o centro. Temos muitas atividades que podem nos ajudar nesse período. Entre em contato com a gente. No início do vídeo foi passado o nosso canal do Acolhimento Fraterno, onde você pode procurar para conversar, para trocar uma ideia, se está precisando de alguém para conversar. E aqui agora o WhatsApp do centro, em que você pode pedir um trabalho social para ajudar. Temos trabalhos que podem ser feitos de casa, temos trabalhos já presenciais. E a nossa gratidão a Ana por compartilhar conosco conhecimento, compartilhar essa experiência, que é sempre super válida, e a palavra-chave do momento é essa, né, Ana? Compartilhar. Vamos compartilhar. Muito obrigada, um beijo enorme, um prazer mais uma vez estarmos juntas.